Já parou para pensar no seu dia? Desde a temperatura certinha da água no chuveiro até o jeito que uma usina de energia inteira é gerenciada, existe uma inteligência invisível trabalhando o tempo todo nos bastidores. São sistemas que sabem, sem fazer nenhum alarme, garantem que tudo funcione de um jeito consistente e previsível. Mas como é que essa mágica toda acontece de verdade? É isso que a gente vai descobrir. A grande questão é essa aqui. Como é que uma máquina, sei lá, um simples aquecedor de água, consegue manter a temperatura perfeita sem ninguém precisar ficar mexendo? Como ela sabe a hora de agir e a hora de esperar? A resposta para isso está num conceito que é a base de quase toda a automação que a gente conhece. Vamos visualizar isso. Olha só, à esquerda temos o controle manual. Uma pessoa precisa ficar ali de olho no termômetro, ajustando tudo sem parar. É um trabalho que não acaba nunca. Agora à direita, o sistema parece que se vira sozinho, como se tivesse um cérebro próprio. Então, qual é o segredo por trás dessa automação? Pois é, a resposta para essa mágica não é nada de outro mundo. Na verdade, é um conceito fundamental que funciona como o cérebro do sistema, e ele é a base para praticamente toda a automação moderna, desde as tarefas mais simples até processos industriais gigantescos. O nome técnico para isso é malha de controle. Pensa nela como um ciclo que nunca para: medir, comparar e agir. O objetivo é sempre manter um estado ideal, que os engenheiros chamam de ponto de ajuste. Tipo os 22 graus que a gente coloca no ar-condicionado, sabe? E esse aqui é basicamente o mapa da mina. Esse diagrama de blocos mostra a anatomia de qualquer malha de controle. E não importa se a gente está falando de um ar-condicionado ou de uma refinaria de petróleo, o padrão é sempre o mesmo. Vamos dar uma olhada nos 3 elementos principais. Primeiro, a gente tem o sensor. Ele é basicamente os olhos e os ouvidos do sistema. Do mesmo jeito que os nossos dedos sentem o calor, um sensor de temperatura mede a variável física do processo e transforma isso num sinal que o sistema consegue entender. Em seguida, vem o controlador. Esse aqui é o cérebro da operação. Ele pega a informação que veio do sensor e compara com o valor que a gente quer, o tal do ponto de ajuste. Se a temperatura está muito baixa, por exemplo, o controlador percebe isso na hora e já calcula a correção que precisa ser feita. E por último, temos o atuador. Se o controlador é o cérebro, o atuador são as mãos, né? Ele recebe o comando do controlador e age, ele faz a ação física acontecer. No nosso exemplo, ele abriria a válvula de vapor para aquecer mais a água. E aí o ciclo todo começa de novo, sem parar. Certo, e é aqui que a coisa fica muito legal. Essa ideia de sensor, controlador e atuador não serve só para aquecedor de água. Esse princípio é totalmente escalável e, como a gente vai ver agora, ele está em todo lugar. Olha só como essa ideia cresce. A gente começa em casa com uma única malha de controle. Num carro, já estamos falando de dezenas de malhas sendo gerenciadas por um processador para otimizar tudo no motor. E na indústria? Aí a escala é outra. São milhares de malhas de controle trabalhando em perfeita harmonia para garantir segurança e eficiência. Agora, o que é realmente impressionante aqui é a velocidade. O processador do motor de um carro precisa ler os dados dos sensores, como fluxo de ar e oxigênio, e controlar os atuadores, tipo os injetores de combustível, e tudo isso acontece a cada 5 milissegundos. É uma conversa em altíssima velocidade, rolando ali debaixo do capô. Em escala industrial, essas malhas de controle são a espinha dorsal da produção moderna. Elas não só melhoram a eficiência, mas são absolutamente cruciais para a segurança das pessoas que trabalham lá e para garantir a qualidade constante dos produtos que a gente usa todo santo dia. Beleza, até agora a gente entendeu o que e o onde. Agora, vamos ver o como. Como é que esses componentes todos conversam entre si? A resposta está na linguagem que eles usam. Esse slide aqui ilustra isso de um jeito brilhante. O mundo físico é analógico, como a onda sonora contínua num disco de vinil. Mas os controladores modernos, os cérebros digitais, não falam essa língua. Eles falam em digital, uma linguagem de zeros e uns, como os dados gravados num CD. Mas por que essa mudança para o digital? Bom, as vantagens são gigantescas. Consome menos energia, é mais barato e consegue transmitir informações por distâncias enormes sem perder a precisão. E talvez o mais importante de tudo, a tecnologia digital permite armazenar dados, ou seja, ela dá memória para o sistema. Então, como é que a máquina traduz o mundo físico para essa linguagem digital dela? Através de um aparelhinho chamado conversor analógico digital. Ele funciona como um tradutor.
pegando aquele sinal contínuo do sensor e picotando ele numa série de números que o controlador consegue processar. Agora que a gente tem todas as peças, vamos montar esse quebra-cabeça e enxergar a imagem completa do que esses sistemas realmente representam para o nosso mundo. No fim das contas, tudo se resume a este ciclo de 3 passos, que se repete milhões de vezes por segundo no mundo todo. O sistema sente o ambiente com o sensor, pensa com o controlador e age com o atuador. Sentir, pensar, agir. Essa é a essência da automação. E aqui a gente chega na grande ideia. Juntos, esses sensores, controladores e atuadores formam uma rede super complexa. Na prática, eles são o sistema nervoso invisível do nosso mundo tecnológico, sentindo o ambiente e reagindo para manter tudo em equilíbrio, exatamente como o nosso próprio corpo faz. Isso nos leva a uma última pergunta para a gente pensar. Nós construímos todo esse sistema nervoso para automatizar tarefas. Mas o que acontece quando a gente começa a colocar camadas de inteligência artificial nisso tudo? Quando ele não só segue regras, mas começa a aprender e a se adaptar sozinho. Essa é a próxima fronteira da automação.